O silêncio quebrado pela fé. Cristiane tinha 28 anos quando o mundo ao seu redor começou a desaparecer. Não de uma vez, como um apagão, mas aos poucos, como uma luz que se desvanecia. Primeiro, foram as palavras que ela não conseguia mais entender. Depois, as vozes dos outros se transformaram em ruídos distantes, como se estivessem do outro lado de um vidro espesso. Os médicos demoraram, mas finalmente deram um nome àquilo: Síndrome de Landau-Kleffner, uma doença rara que rouba a capacidade de compreender e produzir linguagem, deixando a pessoa presa em um silêncio forçado. Ela era professora de crianças, amava ler poesias e cantarolar enquanto cozinhava. Agora, olhava para os livros e via apenas letras sem sentido. As risadas dos alunos, que antes a enchiam de alegria, soavam como eco de algo que já não lhe pertencia. O pior não era a surdez, porque ela ouvia, sim, mas não decifrava, era a solidão. Como explicar aos outros que sua mente estava intacta, mas suas palavras haviam sido trancadas dentro dela? Os remédios ajudavam pouco. As terapias eram caras, e o plano de saúde não cobria tudo. Seu marido, Rodrigo, um homem simples e trabalhador, vendia doces em uma barraca no centro da cidade para sustentar os dois. À noite, enquanto ele contava as moedas do dia, Cristiane chorava em silêncio, apertando contra o peito um caderninho onde rabiscava palavras soltas, como se, ao escrevê-las, pudesse recuperá-las. Foi numa tarde de sábado, quando Rodrigo voltou para casa com um folheto amarelo na mão, que tudo começou a mudar. Uma irmã da padaria me deu isso, disse ele, passando os dedos sobre as letras. É de uma igreja. A Congregação Cristã no Brasil. Ela falou que lá eles oram pelos doentes. Cristiane olhou para o papel, onde estava escrito em letras simples: venha como está. Deus ouve. No domingo seguinte, eles entraram na pequena sala de reunião, um espaço modestamente arrumado, com cadeiras de madeira enfileiradas e um quadro negro onde estavam escritos os números dos hinos. Não havia instrumentos, nem palmas, nem gritos. Apenas irmãos e irmãs vestidos com simplicidade, alguns de vestido longo, outros de camisa social, todos com o mesmo ar de paz. No fundo, um ancião de cabelos brancos e voz serena dirigia a reunião. Cristiane sentou-se ao lado de Rodrigo, nervosa. Não sabia se conseguiria acompanhar, se entenderia algo. Mas quando os irmãos começaram a cantar o hino Louvai ao Senhor, todos os povos, algo estranho aconteceu. As palavras, mesmo que ela não as compreendesse inteiramente, pareciam vibrar dentro dela. Não era o som, era a fé. Era como se aquelas vozes unidas carregassem uma linguagem que ia além das sílabas. O ancião leu um trecho da Bíblia, falando sobre a mulher que tocou nas vestes de Jesus e foi curada. A fé não precisa de muitas palavras, disse ele, olhando para a congregação. Basta um coração que crê. Depois, veio o momento das orações. Irmãos e irmãs se levantaram, uns após os outros, pedindo por suas necessidades com voz tranquila, sem pressa, sem teatralidade. Quando chegou a vez de Cristiane, Rodrigo segurou sua mão e ajudou-a a se levantar. Ela não conseguiu falar. Suas lábios tremiam, e as lágrimas escorriam. Mas uma irmã mais velha, de rosto marcados por anos de trabalho e oração, aproximou-se e colocou a mão em seu ombro. O Senhor sabe o que está no seu coração, filha, sussurrou. Ele ouve até o silêncio. Naquela noite, pela primeira vez em meses, Cristiane dormiu com uma pequena esperança. As semanas passaram, e eles não faltaram a nenhuma reunião. Cristiane começava a memorizar os hinos, mesmo sem entender todas as palavras. Aos poucos, percebeu que, quando cantava, sua mente ficava mais clara, como se a música abrisse caminhos onde antes havia apenas nevoeiro. Os irmãos a tratavam com um carinho que não era pena, mas companheirismo. Uma irmã chamada Maria, que trabalhava como costureira, passou a sentar-se ao seu lado e segurar sua mão durante as orações. Um dia, após a Santa Ceia, aquele momento solene em que o pão e o vinho eram repartidos com reverência, o ancião anunciou que haveria uma reunião especial de oração pelos enfermos. Quem tiver fé, venha, disse ele. Cristiane sentiu o coração bater mais forte. Naquela noite, a sala estava cheia. Velas acesas iluminavam os rostos concentrados. O ancião pediu que os que precisavam de cura se levantassem. Rodrigo a ajudou a ficar de pé. Então, os irmãos se aproximaram, colocando as mãos sobre ela, não com empolgação, mas com uma seriedade que vinha da certeza de que Deus estava ali.
Eles oraram. Não com palavras rebuscadas, mas com simplicidade: Senhor, tu conheces a dor desta irmã. Toca nela, como tocaste nos que te procuraram com fé. Cristiane fechou os olhos. Sentiu um calor estranho percorrer seu corpo, como se algo dentro dela estivesse se desatando. De repente, uma palavra veio à sua mente, clara como água: fala. Ela abriu os olhos, assustada. Olhou para Rodrigo, que a observava com esperança. Então, com voz trêmula, mas audível, disse: Eu ouço. Um silêncio tomou conta da sala. Depois, um murmúrio de louvor. O ancião sorriu, com os olhos brilhando. Glória a Deus! Exclamou. Os irmãos começaram a cantar o hino A Deus demos glória, e dessa vez, Cristiane cantou junto, entendendo cada palavra. Nos dias que se seguiram, Cristiane recuperou não só a fala, mas a capacidade de ler e compreender. Os médicos, surpresos, disseram que era uma remissão espontânea, algo raro. Mas ela sabia a verdade: havia sido a mão de Deus, movida pela fé daqueles que oraram por ela. Um ano depois, ela estava de pé novamente, desta vez na frente da congregação, dando seu testemunho. Vestida com um vestido simples e azul, como as irmãs da CCB, ela falou com voz firme: Eu aprendi que Deus não precisa de muitas palavras. Ele ouve até o silêncio, desde que o coração esteja aberto. E aprendi também que a igreja não é um lugar de espetáculo, mas de amor. Amor que cura, que acolhe, que não desiste. Depois do culto, muitos se aproximaram para abraçá-la. Uma jovem mãe, com um bebê no colo, perguntou: Como a senhora conseguiu ter tanta fé? Cristiane sorriu e respondeu: Não foi minha fé que me curou. Foi a fé de muitos, unida à misericórdia de Deus. Aqui, ninguém ora sozinho. Rodrigo, que agora ajudava como diácono, olhava para ela com orgulho. Eles haviam sido batizados nas águas alguns meses antes, num rio limpo, cercados pelos irmãos que cantavam hinos de gratidão. A vida não era fácil, ainda havia contas a pagar, dias de cansaço, mas agora eles sabiam: no meio das lutas, havia uma igreja que não prometia riquezas, mas paz. Não oferecia milagres como mágica, mas como resposta à fé sincera. E isso, para Cristiane, era mais do que suficiente. Naquela noite, enquanto voltavam para a casa de ônibus, Cristiane apertou a mão de Rodrigo e sussurrou: Você lembra quando a gente pensava que não tinha mais jeito? Ele assentiu, os olhos brilhando sob a luz fraca do poste. Lembro. Mas Deus lembrava mais ainda de nós. Era verdade. Antes, eles mal tinham forças para sonhar. Cristiane, com as dores que a deixavam acamada por dias, e Rodrigo, desempregado, com a autoestima abalada depois de tantas portas fechadas. Mas desde que haviam entrado naquela igreja simples, de paredes brancas e bancos de madeira, algo começou a mudar. Não foi de uma hora para outra, foram pequenos sinais, como o abraço apertado de uma irmã em Cristo que nem conheciam direito, o prato de comida deixado na porta quando o dinheiro acabou, ou a oração feita em círculo, com mãos unidas, quando o desespero batia a porta. Uma semana depois daquele culto, Cristiane acordou sem a dor aguda que a acompanhava há anos. No início, teve medo de se mover, como se o alívio fosse um sonho. Mas quando se levantou, sentiu apenas um leve incômodo, como se o corpo estivesse se readaptando à vida. Rodrigo chorou quando ela dançou com ele na sala, rindo como uma menina. É Deus, Cris. Só pode ser ele, repetia, enquanto girava com ela nos braços. Mas o milagre não parou aí. Rodrigo, que havia entregado currículos sem resposta, recebeu um telefonema de um irmão da igreja, dono de uma pequena oficina. Preciso de alguém de confiança. Você topa aprender? Não era o emprego dos sonhos, mas era uma porta aberta. E para eles, naquele momento, era como se o céu tivesse se inclinado para ouvir suas preces. Os domingos se tornaram o dia mais esperado da semana. Cristiane agora ajudava na escola bíblica, contando para as crianças como Deus tinha mudado sua vida. Ele não tira as lutas, não, explicava, ajoelhada para ficar no nível dos olhinhos curiosos. Mas ele segura a nossa mão enquanto a gente passa por elas. As crianças ouviam fascinadas, como se ela estivesse contando um conto de fadas, só que era real. Um dia, uma mulher chamada Marisa chegou à igreja arrasada. O filho, viciado em drogas, havia sumido há meses. Ela chorava sem parar,
as mãos trêmulas segurando uma foto amarelada. Cristiane a abraçou forte e disse: "Vem, irmã. Vamos orar juntas." Não foram palavras vazias. Ela sabia o que era sentir o chão sumir debaixo dos pés. E agora, sabia também o que era sentir Deus colocando os pés de volta no caminho. As semanas passaram, e Marisa não desistiu. A igreja toda se uniu em jejum e oração pelo jovem. Até que, numa tarde chuvosa, ele apareceu na porta da CCB, magro, sujo, mas vivo. A mãe caiu de joelhos no meio da rua, enquanto os irmãos o envolviam, sem julgamentos, só com amor. Deus ouviu, Marisa repetia, entre lágrimas. Deus ouviu. Cristiane e Rodrigo olhavam aquela cena e sabiam, não eram casos isolados. A cada culto, testemunhavam vidas sendo transformadas. Um homem que chegava bêbado e saía sóbrio. Uma família que se reconciliava depois de anos de brigas. Um diagnóstico que mudava, um emprego que aparecia, uma paz que invadia corações onde antes só havia desespero. Às vezes a gente acha que milagre é só coisa grande, né? Cristiane disse a Rodrigo uma noite, enquanto tomavam café. Mas milagre é isso aqui, a gente, que não tinha nada, agora tendo tudo, não em dinheiro, não em coisas, mas em Deus. E isso ninguém tira da gente. Rodrigo concordou, olhando para o céu através da janela aberta. E o melhor é que não somos só nós. Olha quanta gente aqui dentro tem a mesma história. É como se a gente fizesse parte de um exército, só que de amor. Ela riu, enxugando uma lágrima que escapou. Um exército que não carrega espada, mas fé. E que não conquista terras, mas corações. E assim, entre orações, abraços e testemunhos, eles seguiram. Não porque a vida tinha ficado fácil, as contas ainda apertavam, os dias ainda cansavam, mas porque agora eles sabiam, no meio de qualquer tempestade, havia uma igreja que não os deixaria afundar. E havia um Deus que, mesmo quando tudo parecia perdido, estava apenas preparando um milagre. Naquela mesma noite, enquanto a família se preparava para dormir, Rodrigo sentiu um aperto no peito. Não era dor física, mas uma inquietação que não o deixava descansar. Ele se ajoelhou ao lado da cama, colocou as mãos sobre o colchão onde as filhas já dormiam e começou a orar em voz baixa. Senhor, o Senhor sabe que eu confio em Ti. Mas hoje eu peço um sinal. Algo que me mostre que a Senhora está mesmo conosco, que não é só a gente falando por falar. Algo que nem eu nem a Marisa possamos duvidar. Marisa acordou com o som da voz do marido. Não disse nada, só se ajoelhou ao lado dele e abraçou sua cintura, como se os dois fossem uma só pessoa diante de Deus. No dia seguinte, Rodrigo acordou com um peso no coração. O desânimo voltou como uma onda, e ele quase desistiu de ir ao culto. Hoje não, Marisa. Não tô aguentando mais ouvir que Deus vai providenciar o enquanto a gente passa fome, murmurou, virando o rosto para não ver a decepção nos olhos dela. Mas Marisa não desistiu. Com a mesma fé que havia aprendido na igreja, ela pegou a Bíblia, abriu em Jeremias 29:11 e colocou na mão dele. Lê, Rodrigo. Não é promessa de homem, é promessa de Deus. Ele leu, relutante, porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Resmungando, ele se levantou. Tá bom, vou. Mas hoje eu quero uma resposta. Chegando à congregação, o culto já havia começado. O coro cantava com tanto fervor que parecia que os anjos tinham descido para se juntar aos irmãos. Rodrigo se sentou no fundo, de braços cruzados, mas algo no ar era diferente. Havia uma expectativa, como se Deus estivesse prestes a fazer algo grande. Foi quando o pastor subiu ao púlpito e, sem nem mesmo anunciar o tema, olhou diretamente para Rodrigo. Meus irmãos, hoje Deus me mandou falar sobre algo muito específico. Há aqui um irmão que está pedindo um sinal. Que está dizendo, Deus, se tu existes, mostra-te agora. E o Senhor me disse, diga a ele que eu já respondi. Que a resposta está no bolso dele. Rodrigo gelou. Como o pastor podia saber? Ele meteu a mão no bolso sem pensar e sentiu algo que não estava lá antes. Tirou um papel dobrado, sujo de terra, como se tivesse sido enterrado e desenterrado. Abriu com as mãos trêmulas.
Era um cheque. Não qualquer cheque, um cheque no valor exato das dívidas que os afligiam há meses. Assinado por um irmão da igreja que ele mal conhecia, com uma mensagem escrita à mão: Deus proveu. Aleluia! As pernas de Rodrigo fraquejaram. Ele caiu de joelhos ali mesmo, no meio da igreja, e começou a chorar como nunca. Não eram lágrimas de alívio, eram lágrimas de vergonha por ter duvidado, de gratidão por ser amado mesmo assim. Marisa correu para abraçá-lo, e os irmãos ao redor começaram a louvar, a cantar, a agradecer. Alguém gritou: Glória a Deus, e foi como se o céu se abrisse sobre eles. Naquele momento, Rodrigo entendeu. Não era sobre o cheque. Não era sobre as contas pagas. Era sobre um Deus que ouve o choro escondido, que conhece o nome de cada um dos seus filhos e que, no momento certo, age de uma forma tão pessoal que não deixa dúvida: eu estou aqui. Quando saíram da igreja, o sol parecia mais brilhante, o ar mais leve. As filhas, que não entendiam direito o que tinha acontecido, pulavam ao lado deles, rindo. Rodrigo pegou a mão de Marisa e a apertou forte. A gente estava errado, amor. A gente achava que o milagre era para resolver os nossos problemas. Mas o verdadeiro milagre é Deus nos mostrar que a gente nunca esteve sozinho. E dali em diante, toda vez que a vida apertava, que as contas voltavam a assustar ou que o cansaço batia à porta, eles se olhavam e sorriam. Porque agora sabiam: as batalhas podem ser muitas, mas a vitória já está garantida. E o exército de amor ao qual pertenciam não era de palavras, era de ações, de milagres, de um Deus que cumpre o que promete. E essa história não era só deles. Era de todos que, como eles, um dia entraram na congregação cristã no Brasil quebrados e saíram de lá não apenas inteiros, mas transformados. Porque quando Deus age, Ele não muda só as circunstâncias. Ele muda o coração. E isso, ninguém, absolutamente ninguém, pode tirar. E foi assim que o testemunho deles começou a se espalhar. Não por palavras bonitas ou discursos preparados, mas pelo brilho nos olhos de quem já tinha visto o impossível se tornar real. Os vizinhos, que antes só viam a luta, agora perguntavam: o que aconteceu com vocês? E eles, sem hesitar, respondiam com um sorriso: Deus aconteceu. Um dia, uma senhora da rua, donos de um pequeno mercadinho que mal conseguia pagar as contas, chegou chorando na porta da igreja. Não aguento mais, ela disse, segurando um envelope de contas atrasadas. Já tentei de tudo. Os irmãos a abraçaram e oraram com ela ali mesmo, na calçada. Não prometeram dinheiro, não deram soluções humanas. Apenas confiaram que aquele que multiplicou pães poderia, mais uma vez, fazer o milagre. Na semana seguinte, aquela mesma senhora voltou, mas desta vez, com o rosto iluminado. Um cliente antigo, que devia há meses, apareceu do nada e quitou toda a dívida. Não foi coincidência, ela afirmava, segurando o recibo como se fosse um tesouro. Foi Deus. Só pode ter sido Deus. E assim, mais um coração se rendia à fé que não desiste, à igreja que não abandona, ao Deus que não falha. Os anos passaram, e o que era uma família quebrada se tornou um lar de bênçãos. Os filhos, que antes viam os pais chorarem escondido, agora os viam orar de joelhos e aprendiam que a força não está em não cair, mas em saber que há mãos santas para nos levantar. O marido, que um dia pensou em desistir de tudo, agora era um dos primeiros a chegar na igreja para ajudar a preparar as cadeiras, arrumar os inários ou simplesmente ouvir quem precisava de um ombro. Se Deus fez por mim, pode fazer por qualquer um, ele dizia, como se cada palavra fosse uma semente de esperança plantada no coração de quem ouvia. E os milagres? Ah, eles não pararam. Uma irmã que há anos lutava contra uma doença recebeu o diagnóstico de cura inexplicável. Um jovem que se afastara dos caminhos do Senhor voltou arrependido depois de sonhar com uma voz que o chamava de volta. Uma família que perdeu tudo em uma enchente recebeu doações tão abundantes que, além de reconstruir a casa, ainda pôde ajudar outros necessitados. Na CCB, a gente não só recebe milagres, a gente aprende a ser milagre para os outros, costumava dizer um irmão mais velho, cujas mãos calejadas já tinham segurado muitas lágrimas e levantado muitas orações. Mas talvez o maior milagre não fosse os problemas resolvidos, as contas pagas ou as curas recebidas. Era ver aquelas pessoas, antes tão sozinhas, agora sentadas nos bancos da igreja, cantando os mesmos hinos, compartilhando as mesmas dores e as mesmas vitórias.
Era ver os sorrisos trocados entre irmãos que, sem nem precisar falar, sabiam: você também já foi curado por ele, não foi? E assim, a história continuava não como um conto que termina, mas como uma corrente de fé que não se rompe. Porque na congregação cristã no Brasil, os milagres não são exceção. São a prova viva de que, quando Deus escolhe um povo, ele não o deixa. E quando esse povo escolhe confiar, até o impossível se curva aos seus pés. E você, que lê essa história, pode até pensar: será que isso pode acontecer comigo? A resposta está nas páginas já vividas por tantos: sim. Não porque você é forte, mas porque ele é fiel. Não porque você merece, mas porque ele ama. E amor assim não desiste. Nunca. O milagre que não acaba. Naquela noite, enquanto os últimos acordes do hino Grande é o Senhor ainda vibravam nas paredes da igreja, Maria apertou os olhos, sentindo uma lágrima quente deslizar. Há meses, os médicos haviam dito que sua filha, Clara, de apenas 7 anos, não sobreviveria àquela doença rara. Mas ali, entre irmãos que oravam com as mãos erguidas e vozes entrecortadas pela emoção, ela sentiu algo mudar. Não foi um estrondo, nem um clarão, foi um sussurro no coração: confie em mim. 3 dias depois, os exames voltaram. Os médicos balançaram a cabeça, incrédulos. Não há mais vestígios da doença. É inexplicável. Maria sorriu, porque ela sabia: não era a medicina que havia falado mais alto, mas aquele que faz do impossível um testemunho. Anos se passaram, e Clara, agora uma jovem de cabelos longos e olhos brilhantes, subia ao púlpito pela primeira vez. Com voz trêmula, mas firme, contava a sua história. Não como quem exibe uma medalha, mas como quem segura uma tocha para iluminar outros caminhos escuros. Deus não tira a dor só para nos mimar, disse ela. Às vezes, ele a transforma em uma história que só ele poderia escrever. E assim, entre lágrimas e amém, a congregação entendia: o milagre não era apenas a cura de Clara, mas a fé que nasceu em quem testemunhou. O pai que voltará a orar depois de décadas de silêncio. A vizinha que, ao ver a menina correndo no parque, entregou sua vida a Cristo. O médico que, sem entender, começou a buscar respostas além dos livros. Reflexão final. A vida não nos promete ausência de tempestades, mas nos garante um porto que nunca fecha. Os milagres não são moedas que Deus joga do céu para comprar nossa fé, são sinais de que, mesmo quando o chão treme, seus braços não soltarão os nossos. Clara foi curada, mas a verdadeira transformação estava nos corações que, ao verem o impossível acontecer, ousaram acreditar: se ele fez por ela, pode fazer por mim. Lição de vida. A fé não é a certeza de que Deus fará como queremos, mas a confiança de que Ele fará o que é melhor, mesmo que seja reescrever nossa história com sua própria mão. E quando isso acontece, o milagre não termina em nós. Ele se torna uma semente plantada para que outros, ao colherem seus frutos, também digam: eu vi. Eu creio. Porque no final, a maior prova de um milagre não é o que mudou fora, mas o que nasceu dentro. E isso, ninguém, nem mesmo a dúvida, pode apagar.